O silêncio daquela casa sempre foi pesado, mas naquela noite ele parecia sufocar. A criança permanecia sentada na beira da cama estreita, com os pés suspensos no ar e os olhos presos à porta fechada. Não era apenas mais um dia difícil. Havia algo diferente, uma sensação estranha de que algo importante estava prestes a acontecer, como se o destino estivesse se movendo em silêncio. Desde muito cedo, a criança aprendera a ocupar pouco espaço. Depois da perda da mãe, a casa se transformara em um lugar frio, onde o cuidado foi substituído por regras e olhares duros. A madrasta chegou trazendo organização e controle, mas também uma ausência profunda de afeto. Nada era dito diretamente, mas tudo era sentido. Cada gesto carregava rejeição, cada dia reforçava a sensação de não pertencer. Com o tempo, a criança passou a se mover pela casa quase sem ser notada. Evitava erros, evitava barulho, evitava existir. Ainda assim, nada parecia suficiente. A madrasta observava tudo com atenção calculada, como alguém que espera apenas o momento certo para agir. A casa parecia perfeita por fora, mas escondia algo que não podia ser visto à primeira vista. Os dias começaram a mudar. Pequenos sinais surgiam, sem explicação. Objetos do quarto desapareciam. Fotografias antigas eram retiradas das paredes. Roupas eram separadas em silêncio. O coração da criança sentia que algo estava sendo preparado, mesmo sem compreender. A madrasta se movia com uma tranquilidade inquietante, como quem acredita já ter vencido. Enquanto isso, a criança se agarrava às poucas lembranças felizes que restavam. Promessas antigas ecoavam na mente, promessas de que nunca ficaria sozinha, de que sempre haveria alguém olhando por ela. Em meio ao medo, essas lembranças se tornavam uma forma de resistência. Histórias como essa existem aos milhares, e talvez seja por isso que tantas pessoas escolhem acompanhar este tipo de relato até o fim. Permanecer aqui, acompanhando, é uma forma de apoiar para que mais histórias assim continuem sendo contadas. As noites se tornaram mais longas. O quarto parecia menor, o silêncio mais agressivo. A criança começou a perceber que não estava completamente invisível. Havia olhares de fora daquela casa, presenças discretas, quase imperceptíveis, que observavam sem interferir. Nada era prometido, nada era dito, mas algo protegia à distância. A madrasta acreditava que o isolamento tinha funcionado, que havia quebrado qualquer vínculo, que tinha apagado qualquer possibilidade de ajuda. A segurança em seus gestos crescia, e com ela a certeza de que aquela criança não teria para onde ir. Tudo parecia sob controle. Mas o passado não costuma desaparecer apenas porque alguém deseja. Naquela noite, o medo atingiu um nível diferente. A criança sentia o coração acelerar, como se o corpo pressentisse perigo. Cada som da casa parecia um aviso. Era o tipo de momento que muda uma vida inteira, mesmo que ninguém perceba de imediato. O que a madrasta não sabia era que existiam histórias guardadas, memórias preservadas e provas que ela nunca conseguiu controlar. Alguém observava há muito tempo, em silêncio, esperando o momento certo. Alguém que nunca esqueceu aquela criança. Às vezes, quem assiste histórias como essa sente vontade de continuar acompanhando, de se inscrever, de permanecer por perto, justamente porque sabe que nem todo sofrimento é visível à primeira vista. A reviravolta não veio com gritos ou confrontos evidentes. Veio com a revelação silenciosa de que a criança nunca esteve realmente sozinha. Documentos esquecidos, verdades escondidas e laços invisíveis começaram a surgir. O que parecia uma vitória cuidadosamente planejada começou a ruir. A madrasta sentiu o controle escapar. O olhar confiante se perdeu. O silêncio que antes protegia, agora denunciava. A casa, antes rígida e organizada, se tornou instável.
Não havia mais como impedir que a verdade encontrasse o caminho. O clímax chegou quando a criança, frágil por fora, mostrou uma força construída na dor, não pela voz, mas pela resistência, pela capacidade de sobreviver, pela prova viva de que o amor silencioso deixa marcas profundas, mesmo quando parece ausente. No fim, nada aconteceu como a madrasta planejou. A criança não foi apagada, não foi esquecida. O que parecia um fim se transformou em um recomeço cuidadoso. Havia cicatrizes, havia medo, mas também havia futuro. Um futuro que só se tornou possível porque alguém decidiu olhar, permanecer e não ignorar. Histórias assim continuam sendo contadas porque tocam algo real. Quem acompanha até o fim costuma sentir vontade de fazer parte desse espaço, de se inscrever no canal para não perder outras histórias humanas tão intensas quanto essa. Muitas pessoas também sentem vontade de compartilhar de onde estão assistindo, como uma forma simples de se fazer presente. No final, fica a lembrança de que nem todo amor faz barulho, nem toda proteção é visível e nem toda criança abandonada está realmente sozinha. Algumas apenas estão esperando o momento em que alguém decide ficar.